Boa tarde a todos. É com grande alegria que eu venho representar a Universidade Estadual de Feira de Santana, o curso de Medicina, onde eu represento a homeopatia e trabalho como professora nas duas disciplinas, práticas de integração, ensino, serviço e comunidade, e habilidades clínicas e atitudes. Na disciplina prática de Boa tarde a todos. Eu sou Célia Maria Carneiro dos Santos, professora do curso de Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana. É com grande alegria que eu venho representar o nosso curso na jornada virtual. Eu sou professora das duas disciplinas, Prática de Integração, Ensino, Serviço e Comunidade, e a disciplina Habilidades Clínicas e Atitudes. Faço ambulatório de clínica médica com os alunos de medicina, e nesse contexto eu posso utilizar medicamentos homeopáticos, assim como eu preciso informar os alunos sobre teoria, rudimentos de como acontece o raciocínio da homeopatia. Então, com muito carinho, eu convidei 3 professoras homeopatas, uma representante da UNEB, uma representante da Escola Baiana de Medicina e uma representante de um segundo curso de especialização da homeopatia na cidade de Salvador. Por que eu convidei as pessoas especificamente de Salvador? Porque em 2009 eu trouxe a doutora Sandra Chaim Salles, que é professora pesquisadora de homeopatia da USP, que escreveu o livro Homeopatia Universidade SUS, onde ela conta a importância do raciocínio homeopático para a prevenção e o cuidado, a abordagem humanística dos pacientes, evitando repetições de doenças. Então, ela lançou esse livro, e com este livro, eu fiz uma palestra. Não, eu não fiz. Eu trouxe a própria professora Sandra Chaim para fazer a palestra, num evento da universidade chamado Homeopatia como Especialidade. Então, eu vou apresentar a primeira palestrante para começarmos, porque o principal não é o que eu vou falar, é o que vocês vão ouvir das palestrantes. Então, a professora Mônica da Cunha Oliveira é médica clínica homeopata há 34 anos. Ela é professora de clínica médica, de semiologia mental e comunicação médica da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, coordenadora de pós-graduação de homeopatia da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, coordenadora da Comissão de Entidades Formadoras de Homeopatia da Associação Médica Homeopática Brasileira, e também coordenadora da formação para médicos homeopatas na campanha Homeopatia na Covid. Com vocês, a professora Mônica Oliveira. Boa tarde, professora Célia. Muito Boa tarde. Obrigada pelo convite. Prazer. É uma honra estar aqui, é uma honra estar nessa jornada com um tema tão bonito que é a pluridiversidade, e a Universidade Federal, a Universidade Estadual de Feira de Santana está fazendo um trabalho muito bom, muito importante para nós nesse momento, um trabalho de resistência. Então, nós só temos a agradecer, né, esse convite, essa honra de estarmos aqui para poder falar um pouco sobre a homeopatia na universidade. Que ser humano integral é esse que nós estamos buscando com a homeopatia? Então, eu vou pedir, Matheus, você pode passar o primeiro slide para a gente, por favor? Então, esse nosso tema é um tema bem convidativo, porque esse é o caminho que nós buscamos dentro da universidade como um todo, quer dizer, a busca desse ser humano integral. A universidade é um lugar de pensar, de resistência. Pode passar, Matheus. E é um lugar importante para a gente, para que nós possamos experimentar, pesquisar todas as possibilidades da saúde para o ser humano. Então, eu vou falar um pouquinho, brevemente, da homeopatia, que é uma medicina experimental, que é uma especialidade médica, que trabalha com individualidade e com o reconhecimento do contexto de vida como um desencadeante para várias questões que afetam a pessoa humana. Para isso, nós trabalhamos com uma medicina do sujeito,
onde a integralidade, o respeito à autonomia são pilares fundamentais da atuação do médico. Como uma medicina integral, nós cuidamos de todo o ciclo de vida, respeitando as diferenças e as peculiaridades dos indivíduos nos seus momentos de vida distintos. Temos uma terapêutica baseada em pesquisas farmacológicas muito sérias, metodologicamente muito rigorosas, usando os reinos mineral, vegetal e animal nas nossas preparações. Nós temos um resgate com a natureza e um respeito muito grande à natureza dentro da nossa especialidade. Todos os recursos medicamentosos podem ser usados para quadros crônicos, para quadros agudos e para quadros epidêmicos, que é o que nós estamos vivendo agora. Então, a homeopatia tem para nos ensinar e nos contar, na sua história antiga, e também agora na sua história recente, com a dengue, com a chikungunya, um caminho, um percurso muito seguro da sua atuação terapêutica. Pode passar, Matheus, muito obrigada. Então, esse sujeito hahnemanniano é um sujeito muito importante para nós, né? Que sujeito é esse que nós vamos cuidar na homeopatia? Que indivíduo é esse que está envolvido num processo histórico, né? E também numa história peculiar, numa história pessoal, né? Com as suas vicissitudes, com as suas idiosincrasias, que modulam a resposta ao meio. Cada um de nós está vivendo a pandemia de uma maneira hoje, e a homeopatia, com o seu sujeito hahnemanniano, Hahnemann, que é o nosso mestre, procura muito olhar para a história do indivíduo. Busca também o propósito e a finalidade de cada aspiração que esse indivíduo tem, onde a cura possa favorecer os altos fins da existência, quer dizer, possa favorecer que ele realize o que ele veio fazer, que ele complete os seus sonhos, que ele viva em acordo com os seus sonhos, com a sua cultura, com a sua etnia, com seus hábitos, né? Então, para isso, é um sujeito retrospectivo, porque tudo que já aconteceu a ele o sensibiliza e o torna mais suscetível a determinadas coisas, e também prospectivo, porque nós precisamos, enquanto médicos, compreender a potência do ser humano, as aspirações, a imaginação que ele tem, para que ele possa estar no mundo de uma maneira criativa, talvez, por que não dizer, até poética, né? Quando a gente recupera essa biografia do enfermo, a realidade do percurso vital dele, cuidando não só da lesão, mas de todo o processo do adoecimento dele, recuperando o lugar da subjetividade dele, nós damos uma outra força para esse indivíduo ao atuar, ao viver, né? Então, para isso, nós temos um cuidado muito grande e um investimento numa escuta, né? Uma escuta muito cuidadosa, uma escuta de um médico observador livre de preconceitos, né? Reconduzindo o indivíduo a protagonista e testemunha das vivências que ele já teve, pelas suas histórias, pelos seus dramas, pelas suas doenças, né? E ajudando que essas curas façam com que o indivíduo esteja mais empoderado de si mesmo. Pode passar o próximo. Então, a realidade homeopática hoje é que, como especialidade, nós somos quase sempre a segunda ou a terceira escolha do médico. Somos especialidade médica no Brasil desde 1980. Temos uma idade média de 50 anos para os nossos médicos atuantes, constituindo uma especialidade idosa, né? E é muito raro que a gente tenha um homeopata que tenha só homeopatia
como especialidade. A maioria ou é pediatra, ou é clínico, ou é médico do trabalho, ou está ligado à saúde pública, e a ginecologia e obstetrícia. Vocês veem aí que são especialidades que também cuidam muito do ciclo de vida do indivíduo, né? Essa correlação muito forte. Antigamente havia alguma dificuldade para essa abertura nas universidades, mas isso é algo que vem se modificando bastante fortemente. Pode passar o próximo, por favor. E aí nós pensamos que proposta seria essa dentro das universidades. Nós compreendemos a universidade como o berço da educação, né? O local de crescimento e fortalecimento de um povo e da sua história. Então, nós reconhecemos a importância da homeopatia nas universidades para que a gente possa também reconhecer a força da influência da homeopatia no nosso povo mais carente, que foi ele sempre que mais utilizou a homeopatia, né? Então, há também a importância, o estímulo, ensino, pesquisa e extensão dentro da homeopatia. A universidade também pode oferecer e realizar diagnósticos, né, de como nós estamos como ensino nas universidades e trabalhar também uma real demanda. Podemos também construir estudos colaborativos para a construção do conhecimento homeopático, que precisa sempre se renovar, como todo estudo. As parcerias muito bem-vindas com a atenção básica da saúde, onde parece que a homeopatia tem assim uma integração e uma facilidade por esse trabalhar os ciclos de vida com muita força, né? A saber, a infância, a adolescência, a vida adulta do homem e da mulher e o envelhecimento, né? Também otimizar ou favorecer o conhecimento dos residentes de saúde da família e também de saúde coletiva, como a gente está vendo agora, da importância da homeopatia nas epidemias, para que eles possam usar a terapêutica homeopática, né? E por ser também um medicamento de baixo custo, que atende à necessidade da nossa população, né? E estimular muito, e essa é a nossa proposta aqui, que as universidades implantem a especialidade homeopatia dentro do seu corpo, né, de ensino, junto à saúde da família ou à saúde coletiva, ou mesmo isoladamente, porque ela tem muito para ensinar dessa compreensão do indivíduo integral, né? Então, nós estaremos respeitando, valorando, né, e trazendo isso que é tão importante para o ser humano, que é a compreensão de quem ele é, a individualidade dele, a força dele, as particularidades dele, do nosso povo, da nossa história, e esse é um momento que a universidade precisa, o país inteiro precisa, como povo, se resgatar, se reencontrar com a sua história e com a sua força. E a universidade é o grande laboratório para que isso possa ocorrer. A universidade é o lugar para que essa pesquisa, para que esse ensino, para que as ações de extensão se deem com muita força. Pode passar o próximo, por favor. Então, eu vou aqui pontuar algumas coisas para que vocês entendam a situação da homeopatia hoje no país, dentro das universidades. Nós temos 4 residências médicas, uma em Minas Gerais, no Hospital Público Regional de Betim, com a doutora Mônica Beyer. Temos no Rio de Janeiro, no Hospital Universitário Gafreguinle, que é a Unirio, né, com o doutor Francisco Freitas, e temos mais também, pode passar ao próximo, mais 2 locais no Espírito Santo, que nesse momento está num momento sem residentes, mas que normalmente tem vagas para residência, com a doutora Ana Rita Novaes, e está ligada à Secretaria de Estado do Espírito Santo. E no Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com o doutor Joaquim Longo.
Então, nesses locais, nós temos os residentes fazendo a sua especialidade em homeopatia. Mas não só. Pode passar o próximo, por favor? Nós temos entidades formadoras acreditadas. Quer dizer, são pós-graduações lato sensu, após o indivíduo fazer toda a sua formação como médico, né? Temos várias ligas estudantis pelo país, mostrando claramente o interesse na homeopatia por parte dos jovens, né? Também pelas práticas integrativas, de uma maneira geral, que é um saber coletivo que nós temos direito de investigar e pesquisar, e temos a missão também de fazê-lo, né? E temos, que nós vamos ouvir a doutora Edazima daqui a pouco, a disciplina curricular na UNEB, em Salvador, o que nos dá muita alegria, porque nós também temos na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde eu leciono uma entidade, uma formação de homeopatia, né? Então, nós temos um cuidado de cuidar e fornecer possibilidades para a expansão do número de especialistas no Brasil, mas nós fazemos tudo através da Associação Médica Homeopática Brasileira, que está, por sua vez, ligada ao Conselho Federal de Medicina, ao Conselho Regional, para que essa formação tenha um currículo mínimo, tenha um cuidado para que você se forme um médico homeopata. A próxima, por favor. E o nosso objetivo é esse, certificar com qualidade, não só os médicos, porque a homeopatia, desde o seu nascedouro, tem uma coisa muito bonita, que é o encontro das disciplinas, né? Nós estudamos juntos com o farmacêutico, com o médico e com o odontólogo, e também com o veterinário. Na hora das práticas, nós separamos e vamos, obviamente, fazer práticas distintas, mas os cursos têm, em algum momento, um encontro nas suas disciplinas básicas dessas profissões. É muito importante que o médico entenda o ofício do farmacêutico, do odontólogo, e faça uma troca, né, de aprendizados, de saberes para a sua boa atuação. Pode passar o próximo. E tenho que falar, né, da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, que tem uma liga e tem a pós-graduação também, que é bem importante porque estamos trabalhando já com um grupo de pesquisas dentro da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. A Baiana tem essa característica, tem um grande grupo das práticas integrativas, que nos dá muita alegria, porque é uma racionalidade diferente, então ela precisa ser estudada e pesquisada dentro dessa racionalidade. Pode passar o próximo. A MHB eu já falei, ela está fundada já há 40 anos, hoje nós temos um presidente, uma comissão de educação e eu que estou no conselho dessas entidades formadoras, e acho que foi por isso também que a doutora Célia convidou, para que a gente pudesse falar um pouco para vocês de tudo isso que a gente está fazendo no Brasil. O próximo. Então, para concluir, né, eu estou usando aqui 2 autores que a gente gosta muito e que a gente revisita para poder usar a homeopatia. A enfermidade não está em algum lugar do homem, ela está nele todo, é o homem todo, Canguilhem. E Hahnemann, no estado de saúde, a força vital de natureza espiritual que dinamicamente anima o corpo material, o organismo, reina com poder ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável harmonia nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito dotado de razão que reside em nós pode livremente dispor desse instrumento vivo e são para atender os mais altos fins da nossa existência. O próximo, esse é o parágrafo 9 do órgano, aí está o meu contato, o meu telefone,
Pode passar o próximo também. Eu agradeço, a referência bibliográfica. Eu agradeço muito o convite de vocês e me coloco à disposição para alguma dúvida e para a sequência das colegas que vão completar e complementar o que eu estou falando. Uma boa tarde. Muito obrigada, Mônica. Eu fiquei muito emocionada durante a sua fala, porque tudo que eu pretendo que exista da homeopatia é o que está acontecendo hoje, aqui nesse momento. Eu gostaria de dizer de público, eu estou me aposentando da universidade, então eu estou deixando de presente para a universidade esse encontro da jornada, que foi, na verdade, superando a minha timidez, a minha dificuldade tecnológica, incentivado por Dalva Monteiro, que também é homeopata e trabalha na universidade no curso de medicina, e pela minha irmã Celeste Carneiro, que me deu incentivo e pediu que eu fizesse. Muito obrigada. Parabéns, Célia, parabéns. Obrigada. Missão cumprida. Missão cumprida. Vamos então agora falar sobre a homeopatia no perfil de alguém que vive num esquema de o que eu preciso fazer agora para salvar uma criança, o que eu preciso fazer agora para salvar uma vida. Eu trabalhei em UTI durante 20 anos, e eu vou apresentar para vocês uma pessoa, é Dazima Ferrari Bulhões, homeopata pediatra. Ela é professora de pediatria e homeopatia da Universidade Estadual da Bahia, médica, instrutora do Núcleo de Educação Permanente do SAMU. SAMU e homeopatia. O que isso tem a ver? Ela pediu, eu quero que apresente somente isto. E eu digo para ela, só tudo isso. Vamos ouvir a doutora Dazima. Ô, Célia, boa tarde a todos. Você me emociona sempre, Célia. Me segurando aqui. Nossa, gente, é um prazer, é uma honra estar nessa mesa tão importante. Tudo isso é o que a gente almeja, eu acho que isso é o começo de uma nova era que a gente está vivendo. E eu realmente fico muito honrada em estar aqui ao lado de Célia, que é uma batalhadora incansável, não apenas pela homeopatia, mas pelas boas práticas em saúde, então, do cuidado com o ser humano, por ser um ser humano de extrema qualidade. Célia, realmente você é nosso exemplo. E ao lado das minhas mestras, tanto a doutora Dina como a doutora Mônica, foram responsáveis dentro da minha formação em homeopatia, não apenas por eu aprender a homeopatia, mas por me encantar com a homeopatia. Ir estar aqui hoje, né, contando uma história. Então, apesar de eu não ter tanta diferença de idade assim, mas realmente a homeopatia entrou na minha vida num segundo momento. Minha primeira especialização foi pediatria, como a Mônica falou, isso é muito comum. E depois da pediatria, eu ainda fui fazer medicina intensiva pediátrica. Então, eu trabalhei como emergencista e como intensivista. E eu costumo falar que eu fiz um upgrade para uma medicina quântica, para a homeopatia, que abrange tudo isso. E tudo isso tem a ver, né? Estar trabalhando no SAMU e levando um pouquinho dessa integralidade de uma medicina mais abrangente para lá dentro do SAMU também. Acredito que lá dentro a visão sobre toda essa homeopatia também já mudou, né? E estar fazendo o meu papel também de formiguinha e fazendo a diferença. É essa história que nós vamos contar aqui e dizer que não é incompatível, que nada é incompatível. Tudo na medicina é o seu bom senso, é a sua hora de aplicar. Não é? Então, dentro de ações básicas de saúde, dentro de quadros epidêmicos, talvez a homeopatia responda muito melhor, ou ajude muito mais o ser humano do que dentro mesmo da própria situações da medicina alopática, que tem seu lugar, que tem sua necessidade, que promove esse resgate na urgência. Então, é com grande prazer que a gente vai passar
os slides e contar um pouco dessa história. Podemos passar, Matheus? Vamos regar isto aí. Então, esse pouco de história, e tem a ver com a minha entrada na UNEB, foi uma coisa interessante, porque quando a gente faz um concurso público, a gente coloca todas as potencialidades. E desde a minha entrada na UNEB que eu referenciava se eu sou um 2 em 1. Eu sou uma pediatra, mas eu posso também ensinar homeopatia. Eu também posso ser professora de homeopatia dentro da universidade. E isso eu falava continuamente em todas as reuniões, de colegiado, que a gente se propunha a dar sugestões. Então, nessa história, a UNEB que foi fundada em 2012, em 2014 a 2015, houve uma nova construção do projeto pedagógico dentro do curso de medicina da UNEB, já atendendo às diretrizes, novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de medicina, onde havia uma indicação clara de que deveria ser instituídas novas práticas dentro da medicina, incluindo as práticas integrativas e as medicinas também complementares. Então, numa visão vanguardista e, eu diria assim, pioneira e corajosa, a UNEB introduziu as 3 disciplinas como carga obrigatória na matriz curricular. Então, uma delas foi a homeopatia, com práticas integrativas também, com as outras práticas integrativas, a psicologia médica e espiritualidade, e cuidados paliativos e dilemas éticos. E eu digo que essas disciplinas foram um diferencial dentro dessa universidade, desse novo padrão de uma universidade que avança no cuidado com o ser humano, que avança nas discussões do cuidado com o ser humano. E digo, foi assim, na visita do próprio MEC, ela foi destaque na aprovação da integralidade desse currículo dentro da Faculdade de Medicina Estadual, da Universidade Estadual da Bahia. Pode passar, por favor, Matheus, o próximo. Eu não vou ler tudo isso, mas isso é uma foto da nossa ementa, que a homeopatia dentro da universidade e dentro da UNEB é uma realidade aqui na Bahia, sim. E essa disciplina é uma disciplina de carga horária de 30 horas, e é uma disciplina eminentemente teórica, mas eu vou falar sobre as particularidades, porque a gente não aguenta fazer homeopatia sem praticar homeopatia. E ela é inserida no 6º semestre do curso de medicina, com alunos que estão se achando meio médico, né? No meio do curso. E é muito interessante porque ele já tem um certo, vamos dizer assim, grau e conhecimento de terapias alopáticas, de semiologia, já fazem práticas de ambulatório, e nesse momento chega uma disciplina bastante nova. Isso foi introduzida em 2015, já temos 5 anos. E ela contempla muitas, durante todo o seu grande desenvolvimento, muitas abordagens sobre realmente a homeopatia. Então, a gente faz a homeopatia e as práticas integrativas, e a gente começa discutindo um novo paradigma dentro da saúde. E a gente aborda reiteradamente a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares para começar. Introduzimos com isso, passamos pela evolução histórica e pelo pensamento médico. Então, a gente vai abordar desde o início dos tempos como foi esse alternismo de pensamento médico, e hoje a tendência é o casamento das medicinas, né? E a gente aborda tanto as noções de vitalismo como de organicismo, os fundamentos da própria homeopatia, com a história da homeopatia no Brasil, no mundo, e a vida e obra deste grande homem que foi Samuel Hahnemann.
A gente passa pela concepção homeopática do processo saúde-doença, a gente passa pela própria a concepção da nova, né, de saúde e enfermidade, sobre o princípio da força vital, né, as características do adoecimento de cada paciente, fala sobre o que é doença aguda, doença crônica, miasmas, né, doenças epidêmicas. A gente já aproveita esse pouco de semiologia que eles têm e já aborda a semiologia homeopática, a gente trabalha com os casos clínicos, a gente faz um estudo de matérias médicas homeopáticas, e, na verdade, os alunos apresentam essas matérias médicas de forma espetacularmente criativas. A gente vai falar um pouco disso depois. A gente fala sobre farmacotécnica homeopática e a gente fala sobre pesquisa em homeopatia que fundamenta nossa estada dentro da universidade, né? Então, a gente está num lugar que merece estar dentro da universidade, falando sobre um novo olhar sobre terapêutica, um novo olhar sobre o nosso paciente. Como a disciplina inclui outras práticas integrativas, a gente tem aulas que abordam com professores convidados os fundamentos de fitoterapia, os fundamentos da medicina tradicional chinesa, incluindo a acupuntura como uma prática, os fundamentos da medicina ayurvédica, os fundamentos da medicina antroposófica e outras práticas, como, por exemplo, yoga, meditação. A gente consegue fazer isso dentro lá do própria sala de aula e faz isso com uma grande aceitação dos nossos alunos, e vocês vão ver um pouquinho de prova disso. Pode passar o próximo, Matheus, por favor. Então, como a doutora Mônica já abordou, né, a homeopatia é uma disciplina já considerada, é uma terapêutica já considerada como especialidade médica desde 1980. E até hoje a gente ainda encontra preconceitos, né, no meio médico, entre colegas, muitas vezes dos próprios pacientes. Imagine a inserção disso dentro de uma universidade, já arraigada na sua medicina tradicional, alopática, e com enormes preconceitos, porque a gente não aceita o que a gente não conhece. A gente precisa primeiro conhecer para depois a gente julgar. E, nesse momento, se introduzir uma disciplina de alguma forma considerada uma disciplina holística, a gente recebe críticas. Então, não foi uma nem duas vezes que até os próprios docentes e colegas referiam-se à disciplina como pseudociência, como que estamos fazendo dentro da universidade. Mas a resposta vem depois com as recompensas que a gente vai tendo nos caminhos que a gente vai percorrendo, que nos motivam imensamente a manter e a continuar e a trabalhar dia a dia para uma melhora dessa visão e uma abrangência maior dessa visão em relação à saúde e doença por parte dos nossos alunos de graduação. Então, as dificuldades ficam menores, as recompensas são muito maiores. E aí eu falo que, geralmente, a gente faz alguma coisa e implementa um novo sistema e a gente aguarda as críticas, mas elas vão vindo através de atos e de manifestações dos próprios alunos, dos próprios discentes. Então, normalmente, tudo que eu faço, eu tento fazer com critério e a gente faz uma avaliação no antes e no depois, do que você espera com essa disciplina, o que você conhece com essa disciplina e depois, o que foi bom nessa disciplina e o que não foi, quais os ganhos. Então, o que a gente vê nesse questionário, que ele serviu de base, inclusive para TCC,
Então, eu tive uma aluna que fez um TCC baseado exatamente nessas ideias que foram surgindo durante os cursos e na aceitação e na abordagem dos próprios alunos em relação à própria disciplina. Então, quando você tem uma pergunta antes, essa disciplina você prefere que seja, você gostaria que fosse obrigatória, optativa ou que não existisse? Num primeiro momento, eu acho que 2% gostaria que não existisse. O sexto semestre é um semestre muito carregado, e eles são cheios, e a gente fica bem entre os seminários, entre as disciplinas de clínica médica e de clínica cirúrgica. Mas, numa segunda pergunta, existia a possibilidade dela ser optativa, e a grande maioria se manifestou no início que ela fosse optativa, ou obrigatória. Apenas 44% do início do curso achavam adequado que essa disciplina fosse obrigatória. Porém, isso muda no findar desse semestre, onde a disciplina é ofertada. Então, existe uma mudança completa, e foi isso que foi levantado no TCC, e em trabalhos de pesquisa que alunos do curso de medicina da UNEB apresentaram durante a SEM e durante outros congressos, falando da aceitação, da mudança de visão que existe quando a disciplina é ofertada na universidade. Uma outra coisa muito interessante é esse interesse dos alunos, e a grande pergunta é: Pró, você pode me tratar? Pró, você pode passar meu remédio? Pró, como eu faço para ter uma consulta de homeopatia através do SUS? Então, vejam a importância da gente estar oferecendo isso para que as pessoas possam se beneficiar com a terapêutica tão menos agressiva para si mesmo e para os pacientes. Então, e esse interesse leva os próprios alunos frequentando o ambulatório, a não quererem passar medicamento alopático, a dizer: mas Pró, vamos tratar com homeopatia? Pró, aqui esse menino não é a cara de beladona? Vamos dar beladona para ele? Então, a gente tem um ambulatório docente assistencial que representa, inclusive, um grande avanço dentro do curso de medicina da UNEB, e a gente consegue até ser referência de pacientes do SUS que queiram fazer o tratamento com homeopatia. A gente tem essa porta aberta. Por que não? Como não deixar de favorecer um paciente cuidando da vida de uma forma integral, né? Então, isso tudo tem sido as grandes recompensas de quem está lutando na manutenção da disciplina dentro da Universidade Estadual da Bahia. Pode passar o próximo. Então, esta é uma pergunta que a gente faz nesses questionários no final do curso. E a gente tem, assim, foram pensados algumas frases aleatoriamente dos nossos próprios alunos, e que nos surpreendem e realmente nos motivam no dia a dia. Então, eles relatam nas suas avaliações que, digamos assim, são anônimas, né? São avaliações que não são identificadas, e eles relatam que talvez o conhecimento mais significativo seja ampliar meus conhecimentos sobre outras práticas, saber outras maneiras de ajudar o paciente. Isso foi enriquecedor, a frase de uma aluna. A medicina não precisa ser entendida como algo mecânico, mas uma terapêutica que pode englobar toda uma diversidade que a saúde significa. Olha o conteúdo do que foi dito por um aluno da universidade. A compreensão de que a homeopatia e outras práticas integrativas são importantes para o cuidado do indivíduo, uma vez que analisam o ser humano como um todo em seus diversos aspectos. Não sou eu que estou dizendo, são os alunos.
podemos orientar nossos pacientes com tratamentos eficazes e não tão invasivos. São os alunos que estão dizendo. Confesso que era muito cética em relação à homeopatia, mas depois da disciplina mudei completamente a minha visão. Não sou eu que estou dizendo, são os alunos. Então, é importante, é gratificante, porque realmente 100% dos alunos respondem no questionário que ampliaram a visão sobre o conceito saúde e doença quando foi cursada a disciplina, enquanto cursada a disciplina durante esse semestre. Então, 100% nos deixa bastante motivados para continuar. Pode passar, Matheus, por favor? E eu trago minhas conclusões não com as minhas palavras. Essa conclusão foi de um trabalho de pesquisa que alunos da UNEB fizeram o ano passado e apresentaram no próprio ESSEM e em outro congresso. E eles, no seu último slide, eles concluem. A pesquisa era exatamente sobre a aceitação dos estudantes de medicina na introdução de uma disciplina de forma obrigatória sobre homeopatia dentro do currículo da Universidade Estadual da Bahia. E eles concluem: os discentes puderam entrar em contato com um campo da medicina que, mesmo na contemporaneidade, permanece circundado por preconceitos e desinformação, formulando uma visão crítica diferenciada da especialidade, resultando em devolutiva positiva e satisfatória da experiência. E eles vão mais, vão além, com a elaboração de uma formação acadêmica humanizada e pautada na integralidade. Ampliação do olhar sobre as individualidades na relação médico-paciente e em confronto com das diferentes perspectivas de cuidado e os respectivos benefícios ao exercício profissional de qualidade. Não sou eu que estou concluindo, são os alunos que fizeram um levantamento da pesquisa, e agradeço a esses alunos terem me dado essa oportunidade no ano passado de ver com eles Jobson Jesus, Adriano Dias e Mariana Neves. Eles fizeram esse trabalho e realmente é um reconhecimento de algo que pode e deve ser implementado. Pode passar o próximo? Na verdade, eu acho que a homeopatia é uma realidade na universidade, sim, na Bahia, sim, em outras universidades, sim, como pós-graduação em diversos locais. Mônica está aí à frente desse trabalho fantástico, divulgando. A gente está vendo agora uma MHB bastante motivada, bastante dinâmica, ativa, que nos dá muito orgulho em fazer parte dessa especialidade de homeopatia, mas é preciso avançar. É preciso que se entenda não como uma exceção, que essa homeopatia seja uma disciplina inserida num contexto, porque é uma universidade que aborda os temas da integralidade o tempo todo, aborda a inserção da atenção básica na formação do aluno, mas a gente quer mais, a gente quer que todo egresso de medicina saiba, pelo menos, o que é homeopatia, como indicar a homeopatia, como ajudar o seu paciente trabalhando com homeopatia, e alguns deles entrar nos cursos de formação para virem a se tornar homeopatas. Acredito que a homeopatia complementa e mais do que isso, né? Gratifica a minha formação médica e, diante de novas possibilidades terapêuticas, o bom senso sempre vai prevalecer, o cuidado com o paciente, o interesse com o paciente
E, em relação a isso, a homeopatia é imbatível. Então, agradeço bastante a todos que me proporcionaram esse aprendizado e esse encantamento, incluindo a você, Célia, a você, doutora Dina, a você, Mônica, porque hoje a gente está aqui dando continuidade, jogando aí para frente, e quem sabe outros profissionais virão e a universidade desperte para implementar no seu currículo obrigatório, básico, noções tão importantes quanto essas que a gente está vendo, que já são exitosas, né? Agradeço muito essa oportunidade, estou à disposição daqui a pouco para tirar algumas dúvidas. Boa tarde, muito obrigada, Edazima, muito obrigada. Então, o que é que nós podemos tirar disso tudo? Eu falo dentro da Universidade Estadual de Feira de Santana. A universidade passou a respeitar a homeopatia como especialidade quando um paciente que tinha um furúnculo na perna, tinha alergia a todos os medicamentos disponíveis no SUS, tinha gastrite, não podia usar anti-inflamatório e precisava ficar boa, precisava ser medicada pelos alunos do 4º ano de medicina, na minha supervisão como médica clínica do ambulatório. Eu perguntei para eles, e aí, vamos utilizar o quê? Eles responderam, nada, professora. Eu falei, nada não, nós vamos utilizar a homeopatia. Uma semana depois, a paciente voltou totalmente regredido, com os frasquinhos dos medicamentos homeopáticos quase acabando, porque de fato tinha tomado como orientado, e sem precisar tomar os antibióticos. Então, nós vemos o quê? Que bactéria morre com o uso da homeopatia. Nós vemos que a homeopatia trata o físico e emocional. A paciente era ansiosa, era muito estressada, ela voltou mais calma e curada do abscesso. Então, nós vamos dar continuidade a tudo isso, porque são os nossos alunos que, no futuro, vão pesquisar sobre homeopatia, vão responder o que nós estamos tentando achar resposta, que a homeopatia agora, atualmente, já tem linha de pesquisa no nível internacional, igualando a técnica com todas as outras especialidades. Apenas precisa que essas outras pessoas das outras especialidades percebam que eles podem ser o que são e mais homeopatas. Eu falo para os meus alunos, faça homeopatia, não importa que você seja ortopedista, anestesista, clínico geral, nefrologista, cardiologista. Quando tudo para e você usa homeopatia, você consegue dar uns 5 passos adiante. Faça. Isso mesmo. Pois é. Então, eu tenho uma gratidão imensa a Deus por ter me tornado médica e ter me tornado médica nefrologista, que é bem amplo, e médica homeopata. Então, eu me sinto muito mais útil hoje do que quando eu era apenas o que eu era, tudo aquilo que eu fazia, inclusive intensivista. Então, vamos seguindo o caminho e eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para você antes do final, porque tem tanto a ver com o que você falou. Renata Roseguini perguntou para mim, quais as dificuldades na implantação, quais os principais obstáculos, quais são os principais desafios e obstáculos que cada um de vocês encontram na inserção da homeopatia na universidade. Então, tem muito a ver com a dificuldade e com a facilidade que você comentou aqui agora no momento. Depois as outras pessoas respondem, por favor. Isso, assim, a grande dificuldade é o preconceito. E o preconceito vem do desconhecimento. Então, aqueles profissionais, até mesmo os colegas, que, como eu, não tiveram na sua formação nenhum conhecimento de homeopatia ou de como a homeopatia age e que funciona, geralmente também vão perpetuar essa linguagem do preconceito, de que não funciona, que é charlatanismo, que isso é gotinha de água pura, que isso é efeito placebo. Então, por que não conheciam? O meu interesse em relação à homeopatia surgiu do uso de medicamentos para os meus filhos, que eram asmáticos, e nada mais resolvia. E eu não ia passar o resto da minha vida fazendo corticoide dos meus filhos.
E a partir daí eu disse, por que os meus filhos melhoraram e os meus pacientes estão atrelados a medicamentos tão ruins? Então, por que eu posso usar outra terapêutica e os meus pacientes não? E a partir daí eu realmente tive o interesse de buscar a formação. Então, os colegas que não tiveram essa oportunidade, essa graça, eles mantêm esse poder de perpetuar um preconceito. E, aos poucos, só com muito trabalho, só mostrando o resultado, é que a gente vai se firmando como especialidade. Então, a pandemia é uma oportunidade. Os ambulatórios onde a gente está atendendo são oportunidades. A gente trabalha, os próprios alunos dizem, não, eu não, desculpe, mas assim, eu não vou tratar esse menino de hiperatividade com um remédio que vai sedá-lo, que vai modificá-lo do seu pensamento, na sua mente, que vai transformar esse ser. Eu quero usar a homeopatia. Então, quando a gente vê o resultado, quando volta o retorno, como você mesmo falou, Célia, dos pacientes com bem-estar já, né, adquirido, com a melhora de todos os sintomas físicos, mentais, psicológicos, com uma melhora de toda uma família que estava sofrendo com aquilo. Então, quando a gente vê isso, não foi placebo, não. Isso aqui funciona mesmo. E as nossas pesquisas estão aí, como vocês disseram. Então, assim, a dificuldade inicial é um preconceito. É preciso que esteja dentro de uma coordenação de colegiado, de uma diretoria médica ou dos departamentos. É preciso que haja uma sensibilidade e, além disso, um cumprimento de vamos dizer assim, uma política instituída desde 2006, que é inserir a homeopatia e as outras medicinas complementares dentro do SUS. Então, o profissional que vai atender no SUS precisa conhecer. Então, dentro dessa política, existe uma necessidade urgente de se fazer conhecer. Então, talvez por aí se consiga uma inserção mais ampla dentro das outras universidades. A gente, como eu disse, a gente existe como realidade, sim, mas é uma realidade que precisa ser ampliada. Então, essa realidade precisa tomar conta das outras universidades, das próprias federais, das particulares. Então, são desafios de quebrar a barreira maior que é do preconceito, mas, quem sabe, a gente vai tratando as pessoas do poder e melhorando a sua aceitação e sensibilidade. Muito obrigada mesmo. Então, o que nós vemos é que quando a gente trata um paciente homeopático, a gente não trata só o paciente homeopático, a gente trata a família. E eu costumo falar para os meus pacientes no consultório, quando nós tratamos um paciente, nós estamos tratando um contexto familiar que interfere na paz mundial. Então, existe uma maneira de você trabalhar pela paz mundial através da saúde, através da medicina. E um caminho bem bonito de fazer isso é a homeopatia. E, em cima desse raciocínio, nós vamos agora falar sobre o homem integral, na palavra da doutora Dina Marchesini. Muito obrigada, Dazima. Muito obrigada mesmo. A doutora Dina Marchesini, ela é graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Ela fez residência médica no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, que nós conhecemos como Hospital das Clínicas, especialidade médica também em pediatria. Pós-graduação em homeopatia pelo Instituto Hahnemanniano do Brasil e pela Sociedade Médica Homeopática da Bahia, que ela foi coordenadora, foi presidente de 99 a 2007. Ela tem formação também em medicina ortomolecular e tem atuação profissional em consultório médico de homeopatia. Exerceu coordenação da disciplina de História e Filosofia Homeopáticas, lecionou esta disciplina no curso de pós-graduação em homeopatia pela Sociedade Médica Homeopática da Bahia, nesse período que eu citei, e ela foi presidente da Sociedade Médica Homeopática da Bahia no período de 2002 a 2004. Com vocês, a doutora Dina Marchesini, homeopata e médica ortomolecular. Então, obrigada, Dina.
Obrigada a vocês todos. Eu quero inicialmente agradecer a Célia Maria, né, nossa colega homeopata, e pelo seu trabalho brilhante em toda essa organização dessa mesa redonda, com toda a sua contribuição e também de todos os demais componentes dessa mesa. O seu trabalho que sempre se destacou pelo ensino, já há longos anos, na Universidade de Feira de Santana, e foi importante também na formação de tantos profissionais em medicina. Agradecer também pela Mônica Oliveira e pelo seu trabalho também, que atualmente se destaca no curso de pós-graduação em homeopatia na Escola Baiana de Medicina, e por todo sua contribuição paralela e atuações no conhecimento, em trabalhos diversos, no Conselho de Entidades Formadoras, e também nessa participação tão importante da coordenação, que ainda é tão complexa, do atendimento na plataforma em Covid. Então, e por muito mais. Agradeço também a Edazima, essa presença. Edazima foi uma de nossas alunos, né? Foi uma de nossas alunas no curso de pós-graduação da Sociedade Médica Homeopática da Bahia. Ela sempre se destacou, não é preciso nem falar, pelo seu interesse, pela sua aplicação, e depois ingressando na universidade, e hoje também tão responsável pelo ensino e pela formação de tantos profissionais na medicina. Eu agradeço também a Dalva Monteiro, colega nossa, que não está aqui presente, mas que é professora também da Universidade de Feira de Santana e que tem também um trabalho de tamanha importância na formação médica e também uma atuação muito importante na homeopatia em termos da saúde pública. E também por ela ter tido essa ideia inicial de me colocar nessa jornada. Então, meu agradecimento aqui se faz a todos. Então, a minha tarefa hoje é de falar sobre o homem, um ser integral. Então, nós precisamos ter uma compreensão, né, de contemplar todas as dimensões do indivíduo na sua dimensão espiritual, psíquica, física, familiar, social, ambiental, em todas as suas relações de vida e de desenvolvimento. No dicionário, integral significa inteiro, significa íntegro, né? Então, o ser humano, nessa condição, nessas dimensões, ele é um ser multidimensional, ele é um ser múltiplo. Então, nós precisamos muito enxergar e compreender o ser humano nessa sua totalidade, como sendo parte de um todo e fazendo parte em tudo que se relaciona a esse todo, interagindo constantemente em um nível de equilíbrio ou de harmonia. E quando esse equilíbrio se altera, nós já podemos compreender o desequilíbrio e as consequências em relação a isso tudo. Então, nós, seres humanos, estamos sempre numa relação de convívio constante com o outro e com tudo que se relaciona à natureza e a todas essas dimensões. Então, vamos considerar inicialmente a dimensão espiritual. Pode já passar o seguinte: nessa dimensão espiritual, a natureza espiritual, ela é pré-existente e ela é coexistente à nossa vida física. E ela continua e sobrevive a essa vivência física. Eu faço aqui já uma ressalva de quando nós falamos em dimensão espiritual, nós não estamos querendo significar nem religião, nem religiosidade, mas sim, simplesmente, ou muito mais, a dimensão espiritual. Então, essa natureza espiritual, que é pré-existente à nossa vida física, então ela já traz
registros, ela já traz impressões que vão se refletir no nosso organismo físico na condição de uma suscetibilidade, na condição de uma vulnerabilidade. E se levarmos isso ao conceito hahnemanniano na homeopatia de miasmas. Então, nós nascemos com uma condição miasmática, com uma condição de vulnerabilidade, de suscetibilidade a adoecer. Essa é uma condição inerente a todo ser humano. Vamos considerar agora a dimensão psíquica. Psique também, no dicionário, significa mente, significa espírito, né? Significa alma. Então, a psicologia, para evitar se confundir com conceitos da religião ou da religiosidade, de uma forma muito resumida, define como todos os processos psíquicos conscientes e inconscientes do ser humano. Então, o nosso ato de pensar, o nosso ato de sentir, o nosso ato de emocionar, tem uma relação com uma frequência vibratória constante de todas essas energias, que vão se refletir e levar impactos no nosso corpo físico, levando a uma tendência a depender da qualidade dessas energias, de saúde ou de doença. O corpo físico, portanto, ele é um verdadeiro instrumento dessa dimensão espiritual, da dimensão psíquica, no nosso comportamento físico-biológico. E em todo o nosso sistema nervoso central, no nosso sistema nervoso autônomo e no nosso eixo, que é o eixo psíquico, neurológico, endocrinológico e imunitário. Isso já nos deixa reflexões de a importância que nós temos de abranger esse conhecimento e não se limitar à parte, mas se limitar sempre, ou não se limitar e sempre nos levarmos a essa condição de seres multidimensionais e que estamos em constantes trocas e relações com o todo. Fazemos parte do todo e a nossa relação com esse todo ela é constante e se interliga. Na nossa dimensão física, nós podemos considerar que o nosso organismo físico tem, em média, 10 trilhões de células. E cada célula tem, em média, 1,5 bactérias. Então, isso significa que o nosso peso em bactérias se torna maior do que mesmo o nosso peso em DNA. Não quer dizer que essas bactérias sejam nocivas. Elas são bactérias amigas e elas são absolutamente necessárias na nossa homeostase, no nosso equilíbrio. Então, as células vão estar formando órgãos, vão estar formando moléculas que vão formar órgãos, que vão formar sistemas, que vão formar funções. Então, nós já temos aí também uma reflexão e um conhecimento da complexidade do nosso organismo em si, de toda a nossa estrutura física, né? Sem falarmos no nosso sistema vascular, que é tão extenso, sem falarmos na nossa pele. Então, nós sabemos, por exemplo, que a pele é o segundo órgão do nosso corpo mais extenso e que tem uma propriedade muito importante nas suas diversas funções de trocas e de eliminação. E que o primeiro sistema mais extenso do corpo é o vascular, nessa relação tão importante também com todo o organismo. Então, vamos agora falar de conceitos de saúde e doença. Podemos passar... Não, ainda aí. Não, tudo bem. Conceitos de saúde e doença. A Organização Mundial de Saúde, ela já amplia esse conceito. Então, significando que saúde
não é apenas a ausência da doença física, mas saúde é o bem-estar psíquico, espiritual, ambiental, social do ser humano. Quer dizer, doença, a saúde, saúde. Saúde não significa apenas o estado em que os nossos órgãos se encontram, mas saúde significa principalmente o estado em que o indivíduo se encontra. Assim, por exemplo, nós podemos ter pessoas que, mesmo sendo portadoras de doenças, elas são muito mais saudáveis do que aquelas que estão aparentemente sadias. Então, diante de todas essas considerações sobre essa condição de ser integral e de todas as dimensões, nós já avaliamos que para tratar, não é possível apenas tratar a parte, não é possível apenas tratar o órgão que está alterado ou lesado, ele também deve ser tratado. Mas para tratar, para prevenir, para aliviar, nós vamos ter que lidar com esse todo. Então, o todo tem uma importância muito grande. E o médico, ele deve também, ou antes de ser aquele que medica, aquele que solicita exames, ele deve ser um promotor de saúde, ele deve ser um educador, além do exercício técnico e prático e científico da sua profissão. Então, educar, conscientizar tem uma importância muito, muito importante. O conhecimento de todos esses fatores de impacto na origem e na agravação das doenças, incluindo os hábitos de vida, os hábitos alimentares, o nosso sedentarismo ou não, a relação com a natureza e com os animais, dentro de toda essa multiplicidade dimensional, tem uma importância muito grande quando estamos diante de um paciente exercendo a medicina, exercendo a possibilidade de curar, de tratar ou de aliviar. Né? Existe uma frase que diz que a medicina nem sempre ela cura, né? Que às vezes ela alivia, mas que ela pode sempre confortar quando ela é tratada nessa dimensão de totalidade e de acolhimento. Então, a medicina integrativa. A medicina integrativa, ela tem surgido a partir da crescente incidência das doenças crônicas e degenerativas, e também da insatisfação no tratamento dessas doenças, quando, pela medicina convencional, o uso excessivo de medicamentos, com todos os efeitos colaterais adversos, o custo alto desses remédios, a dependência permanente desses remédios, sem trazer um determinado alívio ou um alívio que não é significativo, nem uma mudança real da condição da doença. A partir de 1980, nos Estados Unidos e Reino Unido, surge a medicina alternativa e complementar, e a inclusão já em grandes hospitais, em universidades, em escolas médicas de ensino das práticas complementares. A medicina integrativa é um conceito em que integra, em que interage com o modelo convencional da medicina, da biomedicina. Então, a medicina integrativa, de forma nenhuma, tem o objetivo, ou a ação, ou a finalidade de se separar da medicina convencional, do modelo da biomedicina, de se antidotar, ou de dicotomizar, ou de negar, de se opor, de forma nenhuma. A medicina integrativa, ela vem nesse universo de conhecimento e de saber e de prática médica para somar, para interagir, para acrescentar, ou mesmo para definir como
a prática que seja mais necessária para aquele indivíduo doente. Então, para isso, é muito importante que exista o foco no indivíduo doente e na prevenção. É muito importante que exista a conscientização do indivíduo e da sua participação ativa em todo o processo de doença e cura. Então, o paciente, ele deve ser, por isso que o médico tem que ser um educador, por isso que ele tem que ser um informador de todos esses conhecimentos e desses níveis, porque o paciente, muitas vezes, é como se ele não tivesse uma relação de responsabilidade, não é de culpa, de responsabilidade e de conhecimento com aquilo que lhe está ocorrendo. É como se aquela doença não tivesse uma razão de estar acontecendo, de não saber o porquê daquela doença. Então, esse conhecimento, esse nível de informação e trazer ao paciente todas essas informações que conscientizam ele nesse seu processo responsável e ativo na relação de saúde e doença tem uma importância também muito grande. A visão holística e uma abordagem multidisciplinar, que está incluindo todas as outras práticas que complementam e mesmo a prática ou o tratamento que não se pode deixar de ter em determinadas doenças com a medicina alopática. Também a importância muito grande da prática ser promotora, a prática homeopática e nas práticas também complementares, de serem promotoras da reorganização da energia vital. Nós sabemos que a energia vital, ela exerce um comando central e um comando dinâmico em tudo aquilo que ocorre em nosso organismo. Então, essa energia vital, ela é vulnerável a todos os estímulos, como ela responde dinamicamente a todos esses estímulos em todos os movimentos de saúde e de doença. E essas práticas nos ajudam muito nessa reorganização da energia vital e também em se valorizar mais e se dar oportunidade de uma capacidade espontânea e reativa da cura. Vamos falar agora um pouco sobre a homeopatia, que na realidade ela já foi muito bem falada aí pelos colegas, né? Mas somente lembrando que é uma especialidade médica que é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina a partir de 1980. E é um sistema médico terapêutico que se embasa nos fundamentos da homeopatia que foram criados pelo Samuel Hahnemann, médico alemão, que é o criador da homeopatia. Então, o conhecimento sobre o que significa a homeopatia, o que é realmente o contexto dela, qual o significado dela em todo o universo, tem uma importância muito grande para que se diminua, dentro do possível, tantas informações enganosas a respeito da homeopatia. Então, como já foi dito aqui também, a homeopatia foi aprovada e continua nessa condição na rede pública de saúde, na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Isso tem uma importância de destaque. A homeopatia no serviço público, a homeopatia no SUS, a homeopatia como uma política de saúde é muito importante. Ela possibilita o acesso de uma forma mais facilitada e de baixo custo à maioria das pessoas de baixa renda. Ela possibilita melhorar a qualidade de vida. Ela possibilita diminuir o excesso de exames que são muitas vezes solicitados. Ela contribui em diminuir a fila do SUS. Ela contribui em diminuir
a gravidade das doenças e, muitas vezes, também em curar essas doenças. Então, essa homeopatia na área pública de saúde é uma importância significativa e que deve ser estimulada cada vez mais e está sempre no nível de grande atuação. Também, quando nós falamos da legitimação nas universidades, como já foi muito bem exposto aqui, então, é muito importante a gente lembrar o significado numa universidade. Somente acrescentando, não sei nem se acrescentando, esclarecendo um pouco mais, que essa possibilidade do ensino, essa condição do ensino, do saber médico, da homeopatia nas grades curriculares, possibilita ao estudante de medicina o seu dever, no seu dever e no seu direito de conhecer uma outra racionalidade médica que não é apenas a racionalidade convencional, de outra racionalidade que também é amplamente comprovada cientificamente, que já existe um grande dossiê das comprovações científicas a respeito. Então, possibilita esse estudante de medicina nesse conhecimento. E, com isso, não só ele está tendo mais opção, ele está melhorando o seu conhecimento sobre a homeopatia, ele está tendo a possibilidade de decidir e de escolher sobre modelos diferentes da prática médica, de decidir, escolher, de curar e de prevenir. Principalmente quando a homeopatia trata não apenas a doença. A homeopatia trata o indivíduo doente, trata a doença através do indivíduo doente. Daí toda a importância da história do indivíduo que é doente, da história de todas as suas vulnerabilidades, de toda a sua herança, enfim, de tudo aquilo que compõe e que participa num quadro de doença. A homeopatia tem um significado relevante em relação a tudo isso. E também, como Edazima colocou aqui muito bem, diminui esse grau tão grande de desinformação sobre a homeopatia e de informações, muitas vezes, apresentadas na mídia, em programas de TV, de uma forma tão irresponsável sobre a verdade da homeopatia, né? Reduzindo o seu significado pela falta de conhecimento, pela falta de responsabilidade quando está se comunicando uma matéria desse tipo. Então, a homeopatia é uma ciência médica, é uma ciência aprovada pelo Conselho Federal de Medicina e que tem cursos de pós-graduação e de formação médica também. Então, é isso aí. E lembrar somente que quando nós adoecemos, a doença nunca ela é causa de nada. A doença sempre vai estar num patamar de resultado. A doença é o resultado da nossa herança espiritual, da nossa herança genética, da nossa herança biológica. É o resultado de tudo aquilo que nós continuamos na nossa vida atual, interagindo, fazendo e agindo. De como são os nossos hábitos de vida, como são os nossos hábitos alimentares, como é a nossa relação energética com tudo em nossas vidas. Então, a homeopatia, na verdade, ela abrange a tudo isso e ela se destaca por esse conceito diferente da relação de saúde e doença e da reorganização da energia vital. Então, resumidamente, é isso aí que eu tenho a falar. Muito obrigada, Duna. Realmente você foi brilhante, assim como Edazima e Mônica, fechou da maneira que eu gostaria que fosse fechada. Então, o que eu vou dizer para você, muito obrigado por ter participado, por ter aceito, por ter sorrido, porque a nossa live teve a característica de ter um encadeamento de ideias
que mostrou que a homeopatia ela não é somente orgânica, ela é algo que passa pelo ensino e que trabalha o espiritual ao mesmo tempo. Então, essa visão global que você tem da vida era tudo que eu queria ouvir você falando para nós. Então, medicina não é somente passar remédio e mandar a pessoa para casa, é sentir a pessoa, é compreender, é acolher e tentar dar solução para aquilo que ela apresenta. E muitas vezes a causa está lá atrás. Nós estamos com tempo curto. Nós temos 3 perguntas para serem feitas. Eu vou fazer as 3 perguntas, colocando para a mesa, depois, quem quiser dar um parecer. Mas eu vou tentar, para ser objetiva, iniciar a resposta e vocês podem colocar. E, enquanto isso, eu vou ver se existe a possibilidade, no final, de apresentar a capa de um documento do governo sobre a homeopatia, que fala sobre a homeopatia. Então, podemos trazer todas à tela. E a pergunta é a seguinte: Marco Antônio Lima Peixinho, geólogo, pergunta: como funciona o mercado dos produtos homeopáticos? Existem farmácias específicas em Feira de Salvador? Nestas farmácias, tem de ter médico homeopata ou farmacêutico homeopático? Grato. Existe toda uma farmacopeia específica da homeopatia. Existem farmácias que são especificamente homeopatas, tanto em Feira como em Salvador, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasil inteiro, mundo afora. Para que essas farmácias possam se chamar farmácias homeopáticas, precisa ter um farmacêutico homeopata com título de especialista pelo grupo específico dos homeopatas, dos farmacêuticos homeopatas, tem titulação para isso. Então, o mercado funciona, onde funciona a farmácia de manipulação, mas não qualquer farmácia de manipulação, que tem um farmacêutico homeopata que responda pelos remédios homeopatas. A segunda pergunta foi feita por Suzy Barboni. Ela começa dizendo: parabéns à doutora Célia pela proposta da mesa, maravilha. Quais as interfaces da homeopatia com a espiritualidade? Ela fez essa pergunta antes da palestra de Dina, que por si só respondeu a pergunta. Então, na verdade, a mesa toda respondeu a pergunta. E eu vou colocar, então, a outra pergunta para fazer um final, agradecendo a todos e deixando vocês falarem um pouquinho cada um. A pergunta de Dalva Monteiro, que foi a seguinte: a homeopatia existe em quais municípios pelo SUS? Isso que eu gostaria de falar. Eu passei 2 anos viajando para Salvador, mensalmente, durante o período quinzenalmente, representando a Universidade Estadual da Bahia como homeopata, na CESAP, em Salvador. Esse grupo de GT, grupo de trabalho, que pegou todas as práticas integrativas, e eu representei a homeopatia, eles trabalhavam exatamente em cima disso. Onde que tem tal prática integrativa? Onde que tem homeopatia? Onde que tem essa outra prática? E a conclusão que nós chegamos: nós somos 417 municípios. Em quais municípios acontecem? Está subnotificado. Então, o número que a CESAB tem, a própria CESAB fala: o número é esse, mas não é este. Porque o número de médicos que fazem homeopatia é muito maior do que o que está atrelado à MHB, que deveriam ser todos, e a gente tem trabalhado para que sejam todos. O número de pessoas que atendem com homeopatia, muitas vezes o faz timidamente, pelo preconceito, pela perseguição, pelo desconforto, e preferem continuarem vivos, em paz e fazendo bem, do que se expor e deixar de fazer. Então, nós temos tido esse cuidado. Mas o que nós percebemos nesta mesa, o que nós percebemos no momento presente, nesse período de transição da Terra, já não precisamos nos esconder. E por isso eu tive coragem de participar da jornada. Porque a luz foi feita para colocar acima do alqueire. E ninguém mais vai abafar a luz da homeopatia. Podem falar. A palavra é com vocês. Cada um dá uma palavra final e a gente encerrar a mesa. Por favor, abra os microfones, por gentileza. É da Zima e Mônica.
Obrigada. Parabéns, Célia, pela excelente iniciativa, excelente trabalho, que você tenha uma aposentadoria merecida e justa, porque tem Amém. contribuído muito para todos nós e para a homeopatia. Queria estar aí para te dar um abraço, mas senta-se abraçada. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela Universidade Estadual de Feira de Santana por essa excelente iniciativa, porque abre para a possibilidade de todos nós. Quero agradecer a Edazima, que fez uma fala linda, que cada um de nós, quando encontra o seu lugar do que fazer na vida, aumenta a luz, aumenta o bem-estar, aumenta a saúde e a felicidade. E é Um minuto para cada uma. Tá bom. Um grande abraço. Um grande abraço, Dina. Muito bom ter você junto. Obrigada. Obrigada. Eu também só tenho a agradecer a Célia, a todas. Como eu disse, vocês são minhas mestras, são meus espelhos, não é? São exemplos de vida, não apenas de homeopatas, não apenas de professoras, mas são exemplos de pessoas humanas de qualificação excepcional. E isso, só a homeopatia nos traz, nos une. As respostas das perguntas já foram dadas, e eu só quero dizer que estamos à disposição, sempre, servindo, não é? E a homeopatia nos deu essa ferramenta maravilhosa. E eu agradeço, não posso me furtar de falar sobre essas coisas, porque sou grata à mudança de qualidade de vida da minha família. Não tem palavras para a gente dizer a alegria, a felicidade que existe. Então, muito obrigada a todos vocês, obrigada a quem está assistindo, que essa sementinha progrida, prolifere. Célia, parabéns. Obrigada. Então, eu também agradeço muito a todos aqui, participantes, por toda a explanação, que foram todas muito boas. Agradeço também a Célia. E quero fazer aqui um agradecimento muito especial. Em primeiro lugar, a Deus, que está presente em tudo em nossas vidas. Em segundo lugar, a doutora Maria Nélia Soares da Cunha. Foi através dela que eu ingressei na homeopatia. Foi através dela, curando minha mãe 2 vezes em 2 episódios gravíssimos de doença e desenganada pela homeopatia convencional, um quadro de uma hepatite gravíssima e um quadro também de doença de Parkinson. Então, minha mãe, nessas 2 condições, ela ficou curada, reassumindo a sua vida em toda a condição de normalidade. Então, o meu agradecimento é muito grande. O meu agradecimento também é grande à Sociedade Médica Homeopática da Bahia, onde eu tive a oportunidade, durante longos, mais ou menos, 10 anos, de estar como participante, entre outros professores, Dalva, José Raimundo, Paulo Bacelar e muitos outros profissionais. Lembrar que essa sociedade, no seu curso de evolução na pós-graduação, ela chegou a formar muitos médicos homeopatas, inclusive com título de especialista. E, dentre eles, nós temos aqui a nossa ex-aluna Edazima. Então, e Célia também, né? Eu agradeço muito a todos. Gratidão à equipe de apoio. Eu pedi para lançar esse documento, porque essa é a minuta, é o trabalho final, que foi aprovado a nível de Conselho Municipal de Saúde, está sendo encaminhado para a federal, para ser passado, aprovado, lido, que constam todas as práticas integrativas, todas, nos mínimos detalhes, porque estudamos 2 anos seguidos para escrever esse documento. E aqui consta os municípios, essa questão, se os municípios têm ou não, quais as práticas que têm, um questionamento do porquê que não é notificado. Então, tudo isso é levantado. Então, muito obrigada a todos, obrigada, Matheus, obrigada a Eduardo, a equipe de apoio que nos orientou. Muito obrigada a toda a sociedade que nos apoiou. Muito obrigada a todos. Obrigada a Deus e a doutora Maria Amélia, que me formou como sou na homeopatia. Muito obrigada.
Bom, pessoal, tchau, tchau. Parabéns pela mesa. Parabéns, que bom que não deu problema nenhum.